Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Gostaria de comentar rapidamente sobre o texto da parábola O dono da vinha e o seu filho. O texto se encontra lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 33, que diz assim: Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um e mataram outro, e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: Hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: Eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltou o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: Mandará matar sem piedade aqueles miseráveis, e arrendará a sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular, isto é, obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, será-vos tirado de vós o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Ouvindo isso, os príncipes e os sacerdotes compreenderam o que Jesus estava falando, e procuraram prendê-lo, mas temeram que o povo o tinha por um profeta. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto ele é muito interessante para nós, porque ele nos mostra Jesus usando da parábola para mostrar um fato profético e para ir contra o sistema da época, contra o sistema farisaico, a maneira dos fariseus de pregar a respeito do reino dos céus. Jesus Cristo faz uma alegoria, porque a vinha que é tomada lá do texto de Isaías, capítulo 5, versículo de 1 a 7, a alegoria da vinha vem de lá, que diz assim, o livro de Isaías, capítulo 5, versículo de 1 até 7. Eu quero cantar para o meu amigo seu canto de amor a respeito de sua vinha. Meu amigo possuía uma vinha em um outeiro fértil. Ele a cavou e tirou dela as pedras, plantou-a de cepas escolhidas, edificou em uma torre no meio e construiu aí um lagar. E contava com sua colheita de uvas, mas ela só produziu agraço. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e minha vinha. Que se poderia fazer por minha vinha, que eu não tenha feito? Porque quando eu não esperava vê-la produzir uvas, só deu agraço. Pois bem, eu vos mostrarei agora o que hei de fazer à minha vinha. Eu lhe arrancarei a sebe para que lhe sirva de pasto, e derrubarei o muro para que ela seja pisada. Eu a farei devastada, mas não será podada nem cavada, e nela crescerão apenas sarças e espinhos. Vedarei as nuvens derramar chuva sobre ela. As vinhas do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta de sua predileção. Esperei deles a prática da justiça, e eis o sangue derramado. Esperei a retidão, e eis o grito de socorro. Veja que o próprio profeta Isaías já responde essa pergunta para nós, né?
A vinha é o povo de Israel. A vinha é a casa de Israel, é a casa de Deus. Só que percebe-se que as pessoas não estavam cuidando direito dessa vinha, porque Deus mandava os servos para colher os frutos da vinha. E é interessante nós falarmos a respeito dos frutos, porque quais seriam os frutos que Deus quer colher da vinha? Ora, o povo de Deus deveria plantar frutos de amor, de paz, de justiça, de alegria, mas só plantavam injustiça, morte, devassidão, pecado, orgulho. Então, só colhiam frutos ruins. E aí Jesus, ele nessa parábola de maneira belíssima mostra a história da salvação, onde várias vezes Deus enviou os profetas para anunciar o reino dos céus, anunciar a conversão ao povo. Mas muitos desses profetas foram mortos, perseguidos, apedrejados, humilhados. E o Pai, representado como o Senhor da vinha, como o Senhor do reino, o Senhor do povo, envia o seu próprio Filho. E o que fizeram com Jesus Cristo? Exatamente, o mataram. Perceba então que a parábola da vinha, ela mostra para nós toda a história da salvação. Ela mostra para nós que quando não estamos produzindo os frutos que Deus nos pede, muitas vezes, ou melhor dizendo, todas as vezes que não produzimos os frutos que devemos produzir, os frutos do Espírito Santo, nós estamos matando Jesus, crucificando Jesus. Nós podemos levar isso tanto para o lado espiritual, interpretar essa passagem, quanto no lado literal, porque de fato foram o que fizeram. O povo, um coração duro na época, não reconheceram em Jesus o Rei e o mataram. Mas só não reconheceram porque envolve um lado puramente espiritual. Puramente espiritual. O coração estava fechado para ver a glória de Deus, para reconhecer em Jesus Deus, Senhor. Percebe que o dono da vinha, ele confiou no seu povo por muitos e muitos tempos. E enviou constantemente profetas. E as pessoas não valorizaram os profetas. Assim como não valorizaram nosso Senhor Jesus Cristo, o seu próprio Filho. Então, as pessoas, quando Jesus fala que a pedra angular foi rejeitada, meus amigos, essa pedra no sentido aqui é o próprio Senhor que foi rejeitado. E ele se torna a pedra angular do novo povo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a nova pedra do povo, porque ele é o centro. A nossa fé se constrói toda sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que sabemos que agora Jesus é a pedra principal para a construção da igreja, do seu novo povo, da nova aliança, porque Jesus, sendo a pedra, ele é uma pedra perfeita. E sobre ele, vivendo os seus ensinamentos, praticando aquilo que o Pai amado falou no monte durante a transfiguração, eis o meu filho muito amado, ouvi-o, nós seremos salvos. Nós
iremos encontrar a Deus na vida eterna. Mas, para que isso ocorra, é necessário produzir bons frutos. É necessário produzir frutos nessa vinha que o Senhor nos dá, nessa oportunidade que o Senhor nos dá. E quais que seriam os frutos? Pois bem, os frutos do Espírito Santo se encontram lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança, e contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se viemos pelo Espírito, também devemos andar de acordo com o Espírito. Então, desculpa, perceba que os frutos do Espírito Santo são os frutos que o Senhor esperava daqueles que lhe tinha confiado a vinha. E agora que Jesus é o centro de tudo, e nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, nós conseguimos e devemos produzir esses frutos, para que quando o Senhor vier novamente, agora por definitivo, na sua segunda vinda, ele possa colher, ele possa receber os lucros dessa vinha com bons frutos. Frutos que constroem o reino dos céus no meio do povo, a boa nova, a conversão das pessoas que traz paz, amor, alegria, bondade. É isso que o Senhor está nos chamando hoje. Jesus, ele é a pedra angular. E esse mesmo Jesus fez com que Pedro fosse a pedra da igreja, do colégio apostólico, para que a igreja ficasse firme, tivesse o seu vigário no mundo e nos desse força. Por isso, nós como católicos também devemos, já aproveitando nessa reflexão de hoje, escutar a voz do nosso pastor e escutar a voz do pastor que Jesus nos deixou, que foi o Papa. Devemos praticar o Evangelho com todo o nosso coração, com toda a nossa força, e sermos fiéis a Jesus e a sua igreja, que é o seu corpo. Praticarmos frutos de esperança e de amor para a construção do reino dos céus, para que as pessoas enxerguem em Cristo a salvação, vão até Cristo e enxerguem em nós o seu amor. Que possamos fazer diferente desses lavradores malvados que mataram os profetas, que mataram o Filho de Deus, que na nossa vinha possamos colher bons frutos, e que na nossa vinha nós não crucifiquemos mais Jesus com nossos pecados, com os frutos ruins, com os frutos que fazem mal, com os frutos que não constroem a vida eterna. É necessário conduzir bons frutos. E antes de terminar essa reflexão, os frutos ruins que devemos evitar também está lá em Gálatas 5, só que está um pouco antes. Está no versículo 19, que diz assim: as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Que possamos lutar contra o homem carnal, que tende a querer perseguir a vontade de Deus e aniquilar, e possamos buscar ser o homem espiritual,
que produz bons frutos para a vinha do Senhor. Que não sejamos pedras de tropeço, mas que sejamos novas pedras na construção do reino dos céus. Que assim seja. Amém. E meu amigo, minha amiga, se você quiser, dê o like, compartilhe essa reflexão com seus amigos e siga esse canal. Muitas coisas boas estão por vir, muitas reflexões, aulas, catequeses. Peço que compartilhe com seus colegas. Que assim seja. Amém. Que Deus os abençoe.